Estamos no ar. Oi, estamos aqui com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, o 3x4. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente está ao vivo em formato videocast para você não só escutar, mas também nos assistir. Todas as semanas estamos aqui com as análises dos principais assuntos do nosso país na conjuntura política e nacional. Então vamos nessa, eu sou a Nara Lacerda, estou aqui dividindo a ancoragem do 3x4 hoje com meu colega de redação, apresentador do BDF Entrevista, José Eduardo Bernardes. Companheiro, obrigada pela companhia, que bom que você está aqui com a gente para mais uma edição do 3x4. Oi, Nara. Oi, todo mundo que nos acompanha nessa edição do 3x4. Tô aqui substituindo o Igor ainda em férias. E vamos lá, vamos para mais um programa. Vamos lá. Vamos nessa, também compondo a nossa mesa, né, Zé? A gente tem a nossa comentarista da semana, que é a Juliane Furno, economista e professora da Faculdade de Economia da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ju, que bom que você está aqui com a gente de novo. Bem-vinda de volta. É feliz ano novo, né? Que a gente não se falou no ar ainda. Até o carnaval dá para dar feliz ano novo. Feliz ano novo, uma satisfação reencontrá-los aqui. É isso, você pode acompanhar a gente no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X, o X, enfim, o antigo Twitter. A gente também vai ficar disponível nos principais tocadores de podcast, como o Spotify ou o tocador de podcast da sua preferência. Manda a sua mensagem, entre em contato com a gente vai ao vivo. E também você pode mandar o seu recado por meio dos chats nas redes sociais em que a gente está ao vivo a partir de agora. Então pode comentar em tempo real que a gente vai estar esperando. Bom, hoje o nosso assunto é economia, mas não precisa desligar a sua rede social, não precisa sair da transmissão, tá tudo bem, a gente vai conseguir falar sobre isso de um jeito que você entenda e a gente também. Resolvemos trazer esse assunto porque nas últimas semanas a gente tem ouvido um monte de notícias sobre os resultados do governo, os índices mais recentes de inflação, gastos, arrecadação, dívida PIB, preço de alimento, e toda vez que a gente para ouvir esses índices e esses resultados, a gente acaba escutando as mesmas pessoas, representantes do mercado. Então o Brasil de Fato decidiu trazer esse debate para o 3x4 de uma maneira para todo mundo entender, sem pregar terror, para a gente compreender do jeito certo se essas previsões financeiras, que nós já descobrimos que em 95% das vezes dão errado, né, as previsões do mercado, para a gente entender o que elas realmente significam e por que a gente dá tanta atenção a elas se elas dão tão errado o tempo todo. Bom, o que realmente dá resultado no meio dessa confusão toda? Os gastos sociais causam prejuízo ou ajudam o Brasil a crescer? O que é que está pesando no preço dos alimentos? Enfim, tudo isso e muito mais hoje aqui no podcast 3x4, né, Zé? Com certeza, Nari. Para analisar o tema, nós vamos trazer para a conversa o professor Fábio Sobral, que é professor de Economia da Universidade Federal do Ceará. Olá, Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao 3x4. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta. A gente estava de olho no relatório do Tesouro do ano passado e foi um trabalho aqui do Brasil de Fato de dar uma escaramuçada mesmo nesses dados e trazer algumas outras conclusões que não foram abordadas na grande mídia. Entre elas, professor, a questão dos gastos sociais. A gente percebeu que, mesmo com regras mais duras do arcabouço fiscal, o governo aumentou algum desses investimentos, em áreas sociais principalmente. E mesmo assim o país conseguiu manter a saúde das contas públicas, não quebrou, como o mercado sempre prega que vai acontecer. Isso significa que essa ideia de austeridade, ou seja, cortar os gastos, né, ela está errada? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, quando você me ouve? Te ouvimos bem. Ah, tá. É um prazer estar aqui. Não é só errada, porque um erro, ele pode ser assim uma situação em que você não tem intenção. Ela, na verdade, é intencional. É uma intenção mentirosa para que as pessoas
promovam a redução de gastos sociais, a atenção social. E esse erro não é de hoje, esse erro, entre aspas. Existe uma historiadora americana chamada Nancy McLean. Ela escreveu um livro, Democracy in Chains, Democracia em Correntes, e fala do plano da extrema-direita desde 1956 para ir reconstruindo um capitalismo absolutamente terrível, cruel e assim, monstruoso. A redução e a destruição de todas as formas de redistribuição de renda, de igualdade social, de preservação das garantias sociais e trabalhistas e da redução dos problemas raciais, né? Então, houve, a partir do final da Segunda Guerra, o predomínio de uma certa visão de um economista britânico chamado John Maynard Keynes. Isso tem um reflexo também nos Estados Unidos com as políticas do presidente Franklin Delano Roosevelt, e eles passaram a controlar esses poderes corporativos. É uma luta entre as corporações e o povo americano desde 1890. E aí, eles, principalmente um economista com um prêmio Nobel e tal, criador da teoria da escolha pública, James McGill Buchanan, eles elaboraram um plano para ir paulatinamente destruindo todas as conquistas sociais, todas, né? E nós estamos num dos estágios mais avançados do domínio dessa teoria. Então não é um erro, eu diria que é uma política deliberada e que faz com que a maioria da população pense que é um erro, né? Somente assim os gastos sociais sejam um erro e que a austeridade seja o remédio, entende? Sim. Professor, a gente tem aqui alguns dados, inclusive, que a gente conseguiu coletar. O Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, teve aumento de 10 bilhões, chegou a 47 bilhões no ano passado. Na educação, a gente teve, além do programa Pé de Meia, que não está, inclusive, no relatório do Tesouro, mas é um gasto social colocado pelo governo, tem aí também um acréscimo de investimento, que vai ser um investimento direto, né? Na saúde, a gente viu que houve um aumento nas despesas obrigatórias, discricionárias e nos créditos extraordinários. O governo conseguiu driblar essa ideia de austeridade, mesmo com essa pressão do mercado? Eu acho que desde o primeiro governo Lula há essa tentativa, mesmo você mantém certas variáveis, assim, taxa de juros, né, estabelece certas regras fiscais, mas o governo ele tem que também seguir o próprio desenvolvimento da população, né? Quem destruiu aquela lei do fim do mundo, né, do maldito golpista Temer? Foi a própria pandemia, né? Os gastos públicos tiveram que ultrapassar os limites pré-estabelecidos. A nossa população tem uma idade média que aumenta, ela tem uma necessidade maior de educação, ela tem uma necessidade maior de transporte público, de gastos sociais, de atenção social, e isso vai sendo ultrapassado. E aí, se você olha só os gastos públicos, aquilo parece, vamos dizer assim, uma gastança, como eles chamam, ainda usam uns termos assim meio arcaicos, né? Mas quando o governo gasta em saúde, o que é que ele faz? Ele compra remédios. Os remédios movimentam o setor farmacêutico. Ele compra alimentos para os hospitais, para as pessoas que estão hospitalizadas. Ele compra até equipamentos de limpeza, sabe? Tudo isso faz a economia girar. Então, na medida em que o governo gasta, ele promove uma espécie de reação em cadeia, onde outros setores começam a produzir e eles vão arrecadar tributos. Então, o governo, ao gastar, ganha. É o contrário, né, do que as pessoas pensam. O governo só deve gastar o que ganha. Não, ele só ganha se gastar.
ele só ganha se impulsionar a economia a gastar, né? Ele permite, então, que na educação 30% da alimentação tem que ser da agricultura familiar, seja comprada da agricultura familiar. Ele movimenta a economia, isso faz com que outros setores reajam e vão tendo uma expansão na sua produção. Então, o governo, ao gastar, ganha, ao invés da percepção de senso comum de que ele só deve gastar o que ganha, entende? Vamos trazer a Juliane Furno para essa conversa e acho que aqui vale até uma ressalva. Esse nosso cuidado em olhar como ficaram os gastos públicos no ano passado no relatório do Tesouro, ele veio de uma dica que a Ju deu para a gente quando a gente estava conversando sobre a relação dívida-PIB. A gente estava, enfim, falando sobre o peso que os juros têm, né, nessa relação, e a Ju falou: Nara, não esquece de dar uma olhada lá no relatório do Tesouro, porque mesmo com o arcabouço fiscal, você vai ver, eu tenho quase certeza que os gastos sociais com saúde e educação aumentaram. E eu fiquei assim, Ju, não, eu só vi que a gente seguiu o que estava determinado no arcabouço. E ela insistiu, ela falou, não, vai lá olhar. E a gente foi, não é fácil olhar o relatório do Tesouro, né? A gente tentou traduzir para trazer esses dados aqui, porque a mídia hegemônica não vai te contar que os gastos sociais do governo aumentaram e mesmo assim o governo fez o dever de casa, manteve as contas públicas em dia, o que indica que gastar com o povo não leva o país à falência. E aí, Ju, eu quero a tua opinião sobre esses dados que a gente encontrou depois da tua dica, porque essa é uma defesa que você vem fazendo há tempos também, como o professor já trouxe aqui, de que gastar com o social, gastar com o povo brasileiro, na verdade, faz o país crescer, né? Exato. Se os economistas do mercado, esses que são ouvidos na imprensa, eles têm um monte de modelos matemáticos que tentam abstratamente dizer o que vai acontecer, inclusive quando o Brasil vai quebrar, por outro lado, a gente tem a história, e eu acho que é bom recuperar isso. Nos governos Lula, o gasto social, né, todo o gasto do governo que não é com juros da dívida pública, né, todo gasto que não é gasto financeiro, ele foi, nos governos Lula, paulatinamente crescendo. Então, a cada ano havia crescimento dos gastos sociais. E mesmo assim, durante todo o governo Lula I e governo Lula II, ainda assim o governo teve superávit primário. Quer dizer, a gente aprendeu que para ter superávit tem que cortar gastos. E a própria história mostra que é possível ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta sem cortar gasto. Pelo contrário, aumentando sequencialmente os gastos públicos, que chegaram a uma variação média de 5% de crescimento ao ano. Então, o que é importante reter assim, para tentar ir desconfiando da mídia tradicional e dos seus analistas, é que quando o Brasil entra nessa lógica mais austericida, mais neoliberal, a partir do ano de 2016, culpando a crise econômica pelos excessos, né, sobretudo excesso de gasto público e ativismo estatal, é instituída uma lei, que inclusive estava na Constituição, o teto de gastos, que diz, nós vamos resolver o problema do desequilíbrio fiscal cortando gastos. Acontece que o desequilíbrio fiscal só aumentou, porque quando você corta gastos, como o professor falou, você corta mais que proporcionalmente, se a economia está desacelerando, a sua própria arrecadação. Então, cortar gastos não nos levou a ter equilíbrio fiscal. E agora, no governo Lula III, a equipe da Fazenda conseguiu chegar ali na meta que ela tinha se colocado de um déficit pequeno, né, de 0,5% do PIB, não cortando gastos, mas sim aumentando. Então, o que o arcabouço fiscal faz é reduzir a velocidade de crescimento dos gastos. Sim, a gente não vai mais ter crescimento de 5%, está limitado a 2,5% e, às vezes, limitado, inclusive, a contingenciamento se o governo, no final do ano, sentir que não vai conseguir adotar a regra fiscal. Na minha avaliação, isso é uma perda, porque os gastos deveriam e poderiam crescer mais. Mas, ainda assim, diferente do teto, que era crescimento zero, as despesas crescem pelo menos 2,5% ao ano. Então, a gente está
conseguindo, né, o governo está conseguindo cumprir a promessa, inclusive feita por o mercado, de déficit zero, não reduzindo os gastos, ou reduzindo em termos reais, né? O gasto hoje é menor do que eu gastei ontem, mas aumentando os gastos. Eu acho que isso é importante. Olha, a fórmula para chegar em equilíbrio fiscal envolve um conjunto de variáveis, só que a gente ouve toda hora que para ter saúde das contas públicas é necessário cortar gastos. E a história mostra que não. Que o Brasil conseguiu chegar à meta que ele se colocou, aumentando os gastos públicos. A relação dívida pública, né, a dívida pública do Brasil e o produto interno bruto chegou a 76% no último relatório divulgado. E aí eu queria saber, tanto do professor quanto da Juliane Furno, se as contas estão em dia, por que o peso da dívida no nosso PIB é tão grande? Tem a ver com os juros, professor? Inteiramente, né? Você vai e diz assim, imagine que, eu vou fazer uma imagem simples, tá? Imagine que você tem que fazer supermercado, comprar arroz, feijão, né? Carne, para quem come carne, e você tem uma dívida bancária. Só que você controla os juros da sua dívida bancária. Né? É uma coisa que não ocorre, obviamente, mas o governo controla 50%, cerca de 50% da sua dívida, ele determinando os seus juros com o Banco Central, a taxa Selic. Então ele faz assim, eu vou cortar feijão, arroz, carne, verduras, e vou aumentar os juros que eu pago aos bancos. Ou seja, eu corto de um lado e desequilibro do outro. Essa dívida vai crescer, ela cresce mais rápido, porque se, vamos dizer assim, 10%, e 10% você tem uma dívida de R$100. Em um ano, 10% você vai ter uma dívida de R$110, certo? Sim. Mas os juros são compostos. No segundo ano, se você tiver juros de 10%, já não serão 10% sobre R$100, serão sobre 110, porque cresceu. Então você vai pagar 11 de juros. É uma dívida que cresce, como a gente chama em matemática, exponencialmente. Eu não estou cobrando mais 10% sobre R$100, é 10% sobre 11. Aí a sua dívida se transforma em R$121. No outro ano, 10% já não vai ser R$11, já vão ser R$11 de juros. Vão ser R$12,10. E aí vai crescendo. É óbvio que a relação da dívida com o tamanho da economia, com o PIB, vai crescer, porque ela cresce de forma acentuada e com juros compostos, entende? E aí é pior ainda quando você tem um Banco Central, como teve aí do Roberto Campos Neto, elevando os juros ainda mais, ou seja, não basta 10%, é preciso mais, é preciso 11%, é preciso 12%, então é tão engraçado, é tão hipócrita, é tão mentiroso o argumento de que eles precisam de responsabilidade fiscal e por isso devem aumentar juros. É uma coisa assim, é uma cara de pau inominável. Parece até que tem gente querendo especular com os índices, né, professor? Hoje eu queria que você comentasse. Será que é isso? Será que tem gente ganhando com os juros altos na nossa economia? Porque realmente, Ju, a gente já conversou sobre isso, né? Poxa vida, a gente conseguiu manter as contas em dias, a gente fez o que o mercado queria, arrecadamos mais do que gastamos e a relação dívida-PIB está quase 80%. Não tem como a gente fugir muito dessa percepção de que tem gente ganhando e não é pouco não, né, Ju? Essa é outra questão muito interessante. A dívida pública, ela aumenta ou ela diminui a partir do manejo de várias variáveis distintas. E no senso comum da mídia hegemônica, parece que o que determina o aumento da dívida é o aumento dos gastos públicos, ou o desequilíbrio entre o quanto se arrecada e quanto se gasta, e o que reduz a dívida pública é a redução dos gastos públicos. Não necessariamente. A dívida pública, os determinantes da dívida pública são um conjunto de elementos. Os gastos públicos têm impacto na dívida? Tem,
mas é o menor dos impactos. Então, a diferença entre o quanto o governo arrecadou e o quanto o governo gastou é o que menos impacta na dívida pública. E a gente parece que persegue, para reduzir a dívida pública, somente esse indicador. E esquece que o principal elemento que faz a dívida crescer chama juros. E tem também o principal elemento que faz a dívida cair, e pouco se fala sobre isso. Quando a gente olha na TV, a gente não é confrontado com quanto é a dívida em termos reais. Quanto é a dívida do Brasil? Não sei. Quantos trilhões, bilhões? A gente recebe uma informação que é 70 e poucos % do PIB. Então, existe uma forma da dívida pública cair sem que necessariamente se cortem gastos. Aliás, tem uma forma da dívida pública cair aumentando os gastos públicos, porque ela é uma relação dívida-PIB. Então, a gente tem que olhar o denominador, que é o PIB. Se o PIB aumenta, a proporção da dívida com relação a ele também cai. Então, quando se adota uma política de austeridade, né, além do aspecto moral dessa proposta, que eu acho que deve ser muito levado em conta num país tão desigual, quando se adota uma política de austeridade, como a gente já viu recentemente, o PIB também se contrai, porque 65% do PIB é o consumo das famílias. Então, se as famílias têm menos recursos, elas consomem menos e isso faz o PIB cair. Ora, se o PIB cai, o quanto a dívida representa nele aumenta. Então, por isso que é possível que em períodos de austeridade, de corte de gastos públicos e até de juros mais baixos, a dívida aumente. Então, a gente não está olhando só o valor, mas está olhando a relação. Sim. Por isso que é importante os gastos sociais, principalmente os que dinamizam mais os elementos mais dinâmicos do PIB. Quando você distribui renda, você está diretamente aumentando o PIB. Se aumenta o PIB, diminui a dívida. Então, temos aqui uma solução. Podemos pensar em reduzir a dívida pública sem cortar gasto. A gente atinge os juros, que são o principal elemento do aumento, e também pensa em crescimento econômico, porque quando cresce o PIB, diminui a dívida. Eita, conta simples, né? Parece que realmente só o mercado especulador não consegue entender essa equação, gente. Mas olha só, vamos voltar aqui para as previsões catastróficas, né? Que surgem à nossa mesa semanalmente, diariamente. Apesar dos bons índices da economia, um relatório recente da consultoria da Câmara dos Deputados, a gente conhece como CONOF, alega que se não tiver mais corte de gastos, é isso mesmo que você ouviu. O Brasil precisa cortar mais gastos, senão o governo vai enfrentar uma, entre aspas, tá? Paralisia em 2027 e isso vai afetar um próximo governo. Professor, esse relatório faz algum sentido? Acho que principalmente diante de tudo que a gente está tentando explicar e entender até agora aqui na nossa conversa. É engraçado, né? Esse relatório se refere diretamente a 2027, né? Quer dizer, não há nenhuma intenção eleitoreira aí nenhuma, são pessoas imparciais. Opa! Né? Técnicos neutros, né? Eles não propõem nenhum corte nos juros, né? Nenhum corte, por exemplo, nas isenções tributárias dadas a empresas gigantescas. Eles não propõem cobrar, por exemplo, imposto dos produtos do agronegócio que não sofrem das commodities que não sofrem transformação industrial. Tem a Lei Candir de 1995, que diz que produtos que não tiverem nenhuma transformação manufatureira não pagam impostos ao serem exportados. Então, se você for exportar minério de ferro e o minério de ferro for bruto, ele não paga imposto. Se ele em forma pelotizado, ele paga imposto. Se você for exportar soja, você não paga imposto. Se for farelo de soja, paga. Então, é um motivo a desindustrialização, promover processos de
estruturar os bens internamente. Então, por que não cobrar impostos desses setores que não pagam? Por que não eliminar as isenções fiscais e tributárias? Por que não reduzir? Se você reduzisse 4% dos juros da taxa Selic, você obteria um superávit fiscal maior do que qualquer austeridade, entende? Então, engraçado, os técnicos neutros pensam, quem será que eles vão votar em 2026? Né? Né? Pois A é. quem eles devem? Olha, você está acompanhando o podcast 3x4, a gente está conversando com o professor Fábio Sobral, que é professor de Economia da Universidade Federal do Ceará, e com a nossa comentarista de Economia, Juliane Furno. Temos mais perguntas capciosas, né, Zé? Vamos lá. Temos mais. Juliane, apesar de defender o corte de juros, o presidente Lula teve uma reação comedida ao aumento da taxa Selic divulgado pelo Banco Central, que é agora comandado pelo Gabriel Galípolo, uma escolha do presidente Lula. O Lula disse que não dava para dar cavalo de pau na economia, que o Galípolo não ia mudar os rumos do Banco Central de uma hora para outra, e que confiava também que ele baixaria os juros quando o cenário fosse propício. O Galípolo, inclusive, já sinalizou que vai ter nova alta e a gente deve chegar até 15%, é isso os dados do dito mercado. A gente deve chegar a uma taxa de 15% no final do ano. Qual que é o papel do Banco Central nesse momento? Olha, eu vou deixar essa pergunta para o professor responder. Acho que ele deve responder melhor que eu. Eu só queria fazer um comentário muito pontual na questão anterior, que a gente costuma fazer uma defesa de que a economia ela é uma ciência social, né? Não uma ciência exata. E veja, esse relatório, ele se baseia num senso comum de que a economia é uma ciência exata, construída somente, abstratamente, por modelos matemáticos, e se chegou numa previsão, a partir de uma planilha e de um bom programa, de que, né, tudo mais constante, a gente vai chegar em 2017 e vai quebrar. Veja, não existe evidência científica que diga qual é o limite do endividamento para um país, nem para um país periférico. Veja, claro que os países periféricos têm uma possibilidade de endividamento menor do que aqueles que têm uma moeda forte. Mas qual é o limite? Diziam, né, que se chegasse a 60% do PIB, a economia brasileira não sobreviveria. Nós já passamos de uma dívida de 60% do PIB. Agora o que é 80%, é 90%? Ninguém sabe o que vai acontecer, porque a gente efetivamente não tem história, nem estudos exatos sobre isso. O que é? O governo não vai mais poder rolar a dívida pública dele? Então, esse é um debate mais do que de possibilidades. Acho que o professor falou, né, listou uma série de possibilidades importantes para contornar o problema fiscal. Tem também esse terrorismo, né, o que advoga que eu conheço o futuro é previsível matematicamente, e quando ele chegar é a catástrofe na Terra. Não, precisamos pensar que tem vários elementos para complexificar esse debate, mesmo na literatura científica, nada ampara esse tipo de previsão. Os Estados Unidos e o Japão têm mais de 200% da relação dívida pública e o seu PIB, né? Mas, professor, se o senhor quiser fazer esse complemento, então, tem esse cenário que é drástico. A gente está falando aqui durante todo o começo do programa sobre uma importância da redução da taxa de juros, e o mercado, por outro lado, faz uma previsão de que a gente deve chegar a 15%. Estamos a 13,75% no momento, devemos chegar a 15% no final do ano. Qual que é o papel do Banco Central nesse processo? Bem, eu só discordo da professora Juliane numa coisa que eu vou responder melhor do que sobre isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O Banco Central, ele é decisivo para esse setor especulativo, mercado financeiro. O setor especulativo está inteiramente voltado para o projeto da extrema-direita. O setor especulativo anseia por mais juros, óbvio, eles vão ganhar mais. O setor especulativo anseia que os juros cresçam e que a economia seja
morta, arrasada, seja jogada numa recessão técnica, que alguns já começam a falar, os bancos começam a falar que os 2 trimestres do final do ano serão de recessão. 2 trimestres, economia estagnada, dá o que se chama uma recessão técnica. Mas eles estão fazendo isso, eles querem que os juros subam para ganhar mais e, ao mesmo tempo, a economia caia. Porque se o governo chega em 2026 com a economia sem redistribuir renda, com pessoas perdendo o emprego, com a estagnação dos setores produtivos, eles ficam... O seu projeto político, o projeto político da extrema-direita nazi-fascista, se torna vitorioso nas urnas. É isso que eles querem, né? É uma armadilha. Uma armadilha. É preciso, em algum momento, enfrentar esse mercado financeiro. Eles têm uma arma muito forte, que eles especulam com o dólar. Então, vamos dizer, o Banco Central vai para a próxima reunião e ao invés de subir os juros, faz os juros caírem. Aí dizem que há uma crise de confiança, fazem o dólar explodir de valor. Todos os produtos que nós compramos do exterior, sejam celulares, computadores, essas coisas, né? Pagamento de TV a cabo, não é nem TV a cabo, essas plataformas digitais, tudo isso sobe porque sobe em dólar, né? Então é uma espécie de chantagem feita nesse setor. Eles têm essa arma. Mas o Banco Central poderia resolver isso facilmente, né? Primeiro ele poderia esperar, porque o dólar não se sustentaria internamente muito alto se lá fora ele está em queda, certo? É a primeira coisa. Segundo, nós temos reservas cambiais. Aí eu tenho perguntas tão incômodas, sabe? Vocês me fizeram perguntas, né, capciosas, eu faço perguntas capciosas. O Banco Central tem reservas cambiais de 360 bilhões de dólares. Aí, grande parte dessas reservas estão aplicadas em... Olha onde é que estão aplicadas. Em títulos públicos do governo americano. Eles falam em austeridade aqui, mas o senhor Roberto Campos Neto comprou títulos públicos, títulos da dívida pública do governo americano, está financiando a dívida pública de outro país. Ou seja, nós somos, de certa forma, indiretamente responsáveis pelas bombas que caíram em Gaza e continuam a cair, né? Pelas bombas que caíram no sul do Líbano, pela invasão do sul da Síria, entende? Ali nas colinas do Golã, mais ainda. Nós somos responsáveis por sustentar os gastos do governo americano, mas eles querem reduzir os gastos com a educação aqui na escola pública, no hospital público, entende? Não é assim, mas a pergunta mais capciosa ainda. O Banco Central comprou esses títulos do governo americano a quem? Será que ele comprou ao banco Shadow Bank, né, Banco Sombra BlackRock? Porque a BlackRock, durante 3 anos seguidos, escolheu Roberto Campos Neto como o melhor presidente de Banco Central do mundo. Não é engraçado, né? Não é tão estranho. Porque grande parte das reservas em ouro do Brasil estão guardadas nos bancos da City de Londres, dos bancos de Londres. Por quê? Porque existe uma lei em que os dólares que são ganhos com as exportações não podem ser gastos com o povo brasileiro, mas podem ser gastos com a dívida pública e com o financiamento das Forças Armadas Americanas. Entende? Muitas dúvidas, hein, professor? E no final elas se resumem... São dúvidas retóricas, eu quero dizer. Retóricas, a gente sabe muito bem qual é a motivação para tudo isso. E no final, a dúvida que resume tudo isso é uma só. Porque o dinheiro brasileiro não é gasto com o povo brasileiro, né? Mas a gente já vai continuar essa conversa. Antes disso, eu quero convidar você a conferir mais sobre os bastidores das produções do Brasil de Fato, inclusive aqui do nosso podcast 3x4. Assine o nosso boletim, para não falar newsletter, porque a gente não fala estrangeirismo aqui no nosso podcast, em honra a João Pedro Stedley. Assine o nosso boletim
exclusivo aqui do Brasil de Fato. É só você acessar brasildefato.com.br/boletim. A inscrição é de graça e o link está disponível também na descrição desse episódio. Vem ficar mais perto e lutar com a gente, porque comunicação popular depende dessa troca aqui. Estamos te esperando, hein? Vamos retomar, Zé? Vamos nessa. Vamos lá. Juliane. Eita, agora a coisa vai ferver, Zé. Vamos lá, meu Deus. Mas acho que vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Juliane, o preço dos alimentos ele tem sido uma constante na mídia, né? Acho que dominou aí os últimos meses do debate econômico e político também, porque isso tem escala, né? Não vai só no econômico, ele vai também para os âmbitos todos que a gente tem no nosso dia a dia. Desde a pandemia a gente teve uma alta importante nesses alimentos e ela nunca foi recuperada. Esses preços eles nunca caíram da maneira que estava antes, né? E seguem alguns itens aumentando. O café, por exemplo, tem aumentos constantes e deve se manter assim esse ano, segundo as previsões. A gente tem uma inflação menos acelerada, mas temos aí essa alta dos preços. Por que isso está acontecendo? Bom, primeiro lembrar que este tipo de inflação localizada em alimentos, né, em bens essenciais, ela prejudica muito mais os mais pobres, né? Quanto mais pobre a pessoa, uma parcela maior da sua renda é destinada a alimentos. Então, esse cenário tem um impacto sobre as desigualdades sociais, a pobreza, a segurança alimentar, muito significativo, é muito preocupante. Bom, por que os preços estão mais caros? Tem vários elementos também. Tem talvez um que seja o mais básico, né, para produtos similares, né, tipo bananas, maçãs, são produtos similares. Eles estão mais submetidos, né, são sobretudo submetidos à lei de oferta e procura. Então, se você tem uma restrição da oferta, isso impacta diretamente o preço desses bens. E nós estamos vivendo e vamos ampliar ainda esse cotidiano, se a gente não der conta dos acordos climáticos, a gente vai ampliar a incidência de secas, chuvas, queimadas, ou seja, há uma tendência de redução da oferta de alimentos por conta dos extremos, né, dos eventos climáticos. Isso é um pouco o caso do arroz, pela enchente no Rio Grande do Sul, e também pelo café com estiagem e seca. Agora, tem um outro elemento que vários dos produtos da nossa cesta alimentar, eles são commodities, eles são transacionados nos mercados internacionais, são sujeitos à precificação nas bolsas de valores. Então, quando há uma restrição da oferta global, ou quando há, por exemplo, desorganização no mercado internacional, existe uma tendência de que esses preços subam. Como a agricultura familiar é a grande produtora de alimentos, mas há uma concentração muito grande na distribuição, no transporte, né, na venda dessas mercadorias, há uma tendência de que mesmo produzido em terras brasileiras, com custos em reais, esses preços se equiparem ao preço internacional convertido de dólar para real. Então, há uma tendência de que os preços a nível internacional dessas commodities, no caso, por exemplo, soja, que vai derivar no óleo de soja, que é muito importante na cozinha brasileira, vão ter o impacto, né, da dolarização desses preços e agora, nesse caso, da forte desvalorização que o real tem em relação ao dólar. Então, se aumenta o dólar, aumenta o preço dessas mercadorias, aumenta internamente. Mas, por fim, tem um outro elemento também, que é a prioridade que o agronegócio dá para o mercado interno. Então, a produção de carne, né, embora tenha sofrido uma queda em relação ao ano anterior, ela foi bastante elevada, e a carne, no entanto, está custando muito mais caro, porque há uma opção do agronegócio, né, pensando aqui nos ganhos cambiais, de exportar essa mercadoria do que fornecer no mercado doméstico. Do café também aconteceu esse fenômeno. Então, há também a necessidade de políticas públicas que pensem no aumento da oferta, né, diria a reforma agrária como a principal, capacitação técnica, bioinsumos, fertilizantes, crédito, mas há também que pensar uma forma, como a Índia pensou, o Vietnã pensou em tempos de pandemia, de cotas, né, do quanto se pode exportar, levando em consideração as necessidades internas brasileiras.
A prioridade tem que ser o mercado interno e matar a fome da nossa sociedade. Agora, eu quero trazer essa questão também para o professor, porque, professor, olha, a gente nunca vê esse ponto que a Juliane trouxe a respeito das mudanças climáticas nas análises dos economistas aí da mídia hegemônica e do mercado. Quase nunca isso é citado com o peso que isso efetivamente está causando no preço dos alimentos. Mas tem um lugar que esse discurso está mais capilarizado e está começando a aparecer para a nossa população nas redes sociais, especificamente no TikTok, que é uma rede social muito jovem. Tem vários economistas mais jovens, professor, que têm trazido análises mais popularizadas, de uma maneira que as pessoas entendam, e invariavelmente essas pessoas, esses economistas e essas economistas que estão fazendo esses conteúdos, falam que o peso das mudanças climáticas está sendo subvalorizado pelo mercado. O mercado está falando pouco sobre o peso das mudanças climáticas no preço dos alimentos. E, paralelo a isso, a gente tem, por exemplo, uma denúncia no caso do café, vamos lembrar aqui, de que houve produtor escondendo café no estoque para esperar o aumento do preço, para que o preço ficasse mais alto. Isso não é conspiracionismo, isso é denúncia, está em todos os jornais. Professor, tem muito peso aí, né? Mudanças climáticas, o comércio, a indústria, o agronegócio, tem muitas variáveis que as análises hegemônicas não estão trazendo para o nosso povo colocar na conta do preço dos alimentos? Muitas variáveis. Você tem o meu estado. Se eu não me engano, nos últimos 20 anos, o estado do Ceará teve a maior elevação em graus na temperatura média do país. Ele, em média, ficou 1,8 graus mais quente. Daqui 2030, 2040, nós teremos temperaturas provavelmente superiores a 50 graus em alguns picos, né? Os fenômenos da mudança climática, do impacto das transformações no meio ambiente são muito claros, né? Você tem secas mais extremas, você tem cheias extremas, chuvas extremas, tudo isso prejudica a produção na agricultura. E, ao mesmo tempo, você teve uma política deliberada de sabotagem do controle dos preços. Como assim? Não controle de tabelamento, mas o governo tinha a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela tinha reservas de alimentos, faltavam alimentos, ela tinha essas reservas, esses armazéns que supriam o mercado. Quando havia uma superprodução, ela também comprava, para que o preço não caísse muito, ela comprava desses setores que tinham superproduções. Então ela impedia que as altas e quedas fossem muito bruscas, ela transformava isso numa coisa mais estável. A CONAB foi desmontada pelo golpista Temer e no governo do maldito Bolsonaro foi ampliada essa destruição da CONAB. Então hoje nós temos uma produção e estoques praticamente zero que não permitem essa estabilização. No Brasil, inclusive, é preciso reconstruir esse sistema de armazenamento de alimentos. É preciso dar suporte financeiro à pequena produção, que garante emprego, renda e estabilidade, né? O agronegócio recebe bilhões, 400 bilhões, né, do governo durante o ano. Inclusive existe uma coisa chamada equalização de juros, em que o governo paga 18 bilhões de reais dos juros que eles deveriam pagar. Então, por que não apoiar a pequena produção? Por que não apoiar as pequenas famílias produzindo esses alimentos para abastecerem as cidades? Ao mesmo tempo associado com uma proteção ambiental, recuperação de áreas degradadas, cobertura vegetal, cobertura do solo, proteção de nascentes.
de cursos hídricos, né, de rios, de lagoas, de lagos, sabe? Então é preciso uma política de produção agrícola, agropecuária, intimamente ligada à produção, à preservação ambiental. Mas nós observamos no ano anterior, em 2024, uma política orquestrada, eu não sei por que isso não foi desmontado ainda, orquestrada de destruição das florestas. Muitas filmagens foram feitas de pessoas jogando fogo em áreas de preservação propositalmente. Eu acho que os bolsonaristas estão produzindo o Dia do Fogo a cada ano, repetindo o Dia do Fogo, a gente se lembra do Dia do Fogo, para que o país entre no caos, inclusive no caos alimentar, e eles possam ganhar eleições. Então, eu sou muito desconfiado das coisas, sabe? Muito desconfiado. Eu não acredito em versões divulgadas assim na mídia tradicional. Né? É um defeito meu, mas eu vou continuar assim, né? Professor, aproveitando esse gancho que o senhor levantou sobre o tema das eleições, essa alta dos preços diretos ao consumidor, sobretudo nos alimentos, é considerada pelo governo como um dos principais motivos para a queda de popularidade do presidente Lula, que pela primeira vez, na última pesquisa, a reprovação passou ali um pouco a aprovação. O Lula, desde o começo do ano, tem demonstrado preocupação principalmente com a queda dos preços dos alimentos. Fez reuniões ministeriais para isso, enfim, já determinou que alguns ministérios se debrucem sobre o tema nos próximos meses, né? Mas a gente ainda não viu muito disso sair do papel. Tem a questão de silos para armazenamento, enfim, acho que o senhor já falou um pouquinho sobre a necessidade de armazenamento novamente, da Conab voltar a funcionar como deveria. E aí eu queria citar um exemplo aqui, que é o dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden tinha uma economia teoricamente controlada, pleno emprego, inflação que subia um pouco mais plenamente controlável e mesmo assim perdeu a eleição para Donald Trump. O que nos espera nos próximos meses, professor? Serão meses difíceis, certo? A professora Juliane falou do arroz no Rio Grande do Sul. O governo tentou importar arroz. Houve uma reação gigantesca dos setores que controlam esse mercado no Brasil. Essa frente parlamentar da agropecuária, né, que domina grande parte do Congresso, é absolutamente contra. A gente vive um sistema de lockout deles, entende? De controle, de ameaça permanente. Porque se o preço do arroz subir, você pode importar, certo? Importa até o mercado regularizar. Se o preço da carne subir, você pode importar. Tem uma Argentina aqui do lado, o Uruguai, né, o Paraguai, certo? Você pode controlar isso. Você pode controlar também até o preço do café. Você tem países africanos produzindo em larga escala. Hoje a Colômbia, os países da América Central. Você pode ter um controle. Mas eles estão construindo armadilhas onde eles impedem qualquer política pública que beneficie a população, né? Esse é um problema. Mas você falou da perda das eleições do Joe Biden. A economia ia bem, mas eu acompanhei muito isso. Por que o Joe Biden ganhou do Trump nas penúltimas eleições? Havia o interesse da juventude americana de defender 3 temas básicos. Qual? A economia, né, a democracia e a natureza, certo? Segundo pesquisas de entidades americanas, esses eram os 3 temas básicos que levariam a juventude a votar. Essa juventude saiu em massa para votar nas eleições em que o Biden foi vitorioso.
Mas essa juventude se recusou a votar agora, porque se sentiu traída. Mesmo que a economia tenha melhorado, mas ela se sentiu traída, principalmente na natureza e nos temas da democracia, porque os Estados Unidos se banharam o mundo em sangue, né, com o genocídio de Gaza, com o genocídio, com o massacre da juventude ucraniana numa guerra sem sentido. Então, essa juventude se sentiu traída. Para os jovens americanos é muito difícil votar. A inscrição nas listas de votação é muito complicada. Você leva mais de um dia e é num período muito frio. Às vezes você fica 4, 6, 8 horas. Você vê lá 4, 6, 8 horas esperando na neve, sabe? Então, houve uma descrença nisso. A própria juventude nas universidades se levantou contra o massacre em Gaza e foi tratada de forma brutal, né, pela polícia americana. Então, a derrota lá tem esses fatores. No Brasil, ela é muito mais baseada na economia. E o governo Lula precisa ter cuidado com isso. Eu digo brincando, vou só fazer uma brincadeira, né? Eu digo brincando com meus alunos que se eu fosse presidente do Banco Central, ocorreria o seguinte: eu chegaria no primeiro dia para trabalhar, na segunda-feira, né, chamaria uma reunião extraordinária do Copom, reduziria os juros em 4%. Aí, perto das 10 horas, isso às 8 horas, às 10 horas eu eliminaria o que se chama de operações compromissadas. Às 12 horas eu faria as reservas cambiais voltarem para o Brasil, né? Aí almoçaria 2 horas da tarde, eu faria com que o depósito compulsório dos bancos fosse diminuído, sobrasse mais dinheiro nos bancos, os juros privados caíssem. Aí ficaria satisfeito, aí iria para casa, sairia 18 horas do emprego e cometeria suicídio na frente da sede do Banco Central com 8 tiros nas costas, não, sabe? Que isso, professor? Mas olha só, professor, a gente tá com... Eu seria suicidado. Nós estamos com muito pouco tempo e a gente ainda precisa abrir espaço para as dicas culturais de vocês, que eu tenho certeza que vão agregar ainda mais para o nosso debate. Eu vou voltar para a Ju rapidinho. Ju, o que você traz de recomendação para a gente hoje? Olha, eu vou trazer uma recomendação que não está aqui no campo propriamente dito da economia, tá? É para a gente pensar em outra coisa. Eu acabei de ler um livro de uma, se não me engano, é cearense, chama Socorro Acioli, e ela escreveu um livro que chama Oração para Desaparecer. Tem uma pegada de realismo fantástico, muito legal, e conta a história de uma mulher com relações com o Brasil e Portugal. Eu acho que mexe profundo assim na alma, fala sobre amor, memória, família, e eu sugeriria aí, fica a minha dica para esparecer no final de semana e ler uma coisa bonita. Valeu, Ju. Valeu, obrigada, Ju, obrigada pela sua recomendação. Professor, muito rapidamente mesmo, qual é a recomendação que você traz pra gente hoje? Eu trago Democracy in Chains, da Nancy MacLean. É um livro que explica o projeto da direita e que a economia é totalmente política, não tem nada de matemática. Matemática é só um auxiliar. Democracy in Chains, tá vendo aqui? É isso, o professor já tinha trazido pra gente durante a conversa, então ficam aí as duas dicas. E eu agradeço muito, Juliane Furno, professor Sobral, valeu demais pela presença. Infelizmente a gente tá com um tempo muito apertado. Zé, muito obrigada, a gente vai direto pros créditos. Obrigada a você que ficou com a gente também. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, José Eduardo Bernardes. A direção é de Camila Salmásio, direção de imagem, Gabriela Pérez. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, produção e roteiro Letícia Holanda, trilha sonora de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gattinone, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais 3x4, a gente quer você com a gente. Até lá!